Então chegou o grande dia em que o lançamento do Curadas vai dar o seu start. Algo que nasceu no coração de Deus, um sonho gerado há alguns meses. E então estamos aqui unidas por um único propósito. O propósito de levar a vocês grandes testemunhos que vão impactar e que vão trazer sombra para o deserto de vocês, como um dia nós também fomos abordadas, né, e tivemos aí as nossas nuvens, né, no nosso deserto. O propósito maior do Curados é contar histórias, é trazer passagens bíblicas e refletir junto com você. Mostrar para você que sempre há um caminho, sempre há uma luz no fim do túnel, e Deus está acima de todas as coisas para nos guiar e nos direcionar nessa trajetória. Uma trajetória leve, como foi de Isabel e Maria. Nós vamos dar início ao primeiro episódio do podcast Curadas, com a nossa convidada toda especial, Camila Freitas. Ela que já é uma amiga de longa data, mas hoje vem para uma abordagem bem diferente, né, Camila? Muito bem-vinda, que privilégio tê-la aqui nessa estreia. Muito obrigada, Paulinha, muito obrigada, Lília. É um prazer, é um privilégio mesmo para mim estar aqui hoje, compartilhar e desfrutar desse momento com vocês. Perfeito. Camila, eu sei que todas nós aqui temos uma história diferente de superação, e são os processos da vida que nos tornaram quem nós somos hoje. Eu quero que você fale um pouquinho para nós sobre os maiores desafios da sua vida que fizeram a Camila se tornar a Camila Freitas de hoje. Eita! Começar começando, né, gente? Vamos lá, né? São tantos processos, né, que eu já passei, assim, e... Bom, começando pela minha infância, né, nós somos em 3 irmãos, né, meu pai, minha mãe, 3 irmãos. Eu sou a única cuiabana, meus pais são mineiros, vieram para Cuiabá. Meu pai, na época, veio com meu avô, porque comprou fazendas aqui. E nesse tempo, depois que eles vieram para cá, né, um tempo depois, eu fui uma filha que foi sonhada. Minha mãe tinha um sonho muito grande de ter uma filha mulher, né? Eu sou a caçula, vindo de 2 homens. E ela falou, ela não queria mais, ela falou, mas eu vou tentar porque vai vir uma menina. Então, na gestação eu fui muito desejada, fui muito sonhada. E aconteceu dos meus pais vieram para cá, para Cuiabá. E nesse processo todo, o meu avô perdeu tudo, né? E meu pai continuou trabalhando com compra e venda de gado, e a minha mãe começou a dar aulas na fazenda ainda. Então, ali começou, né, a história, né? E minha mãe começou a dar aula muito, muito nova, né? Ela casou muito cedo, com 19 anos, ela veio embora com meu pai, que teve meu irmão mais velho. E desde então, ela não parou mais. Então, eu fui gerada, ela, né, já dando aula, e ali naquela correria, aquela vida, né? E eu falo que, na verdade, nós nos criamos, eu e os meus irmãos, porque o meu pai era um pai muito ausente, né? Então, por mais que ele trabalhasse, mas assim, em casa, ele sempre foi muito ausente. E a minha mãe, ela sempre teve que ser 3, 2 por 1 ali, né? Se desdobrar, né? Se desdobrar muito. E, assim, uma menina, né? Então, minha mãe, ela ia pra faculdade, me deixava muitas vezes com meu irmão mais novo de 6 anos, né? Era ele que cuidava de mim. E eu vou começar a me emocionar. Vamos lá, porque hoje todos nós temos um processo, né? Sim. E faz parte dessa história, né? A geração, porque foi tudo muito sonhado, né? Então, aquela que tem a promessa, ela sabe do processo. Amém. E às vezes é desafiador mesmo o processo, mas em todo tempo o Senhor nos mostra que Ele é presente, né? A minha vida é baseada nisso. Então foi assim, né? Eu falo que nós nos criamos. Meu irmão mais velho, sempre muito ali presente, mas ele foi educado de uma forma muito, vamos dizer, rude, né? O meu pai era um homem muito ausente e, ao mesmo tempo, ele foi muito agressivo com os meus 2 irmãos. Então, principalmente com o meu irmão mais velho, né? Que foi o primeiro ali. E... Fica à vontade, Camila. Hoje nós vamos dar muito lenço aqui hoje, gente. E a forma que ele aprendeu a ser educado, né? Foi
na agressividade, né? Então, ele era um irmão, assim, eu falo que a figura do meu pai paterno, meu pai paterno mesmo, né, foram poucas, assim, dele presente, dele educando. Era mais em fases, assim, quando criança, muito menino, eu tenho até memórias boas do meu pai, né? Ele me chamava de neném, até grande. Mas ele era, assim, um homem muito ausente. Então, Sim. eu fui praticamente criada pelo meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho, ele era muito agressivo. Então, eu apanhava muito, eu apanhei muito. E muitas vezes sem saber por que eu estava apanhando, né? Porque era uma das formas que ele aprendeu e ele queria educar. E não tinha quem o corrigisse, então ele fazia, né? E claro que mesmo com a correria da minha mãe, ela sempre foi uma mulher que tentou muito, né? Então, na correria, ela ia lá, dava almoço para nós, né? E era tudo muito difícil, sabe? Então, a minha história começou assim, né? Mas, em todo tempo, o Senhor cuidando, nos dando livramentos, né? Já teve fases muito difíceis financeiras, né? Em que meu pai, às vezes, muito ausente, deixava de trazer a provisão do lar. E a minha mãe ali, né? Se desdobrando. E, às vezes, não tinha carne para comer, mas ela, não, tem ovo, né? Então, nunca nos faltou o alimento. Mãe sendo mãe, né? E nunca nos faltou o alimento, né? Então, eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Por já todo esse cuidado, né, que nós tivemos. E aí começou a Camila rejeitada, né? Então, começou ali na infância, onde eu sofri um processo muito grande de ausência, né? De abandono, de rejeição, porque... Você se sentia assim, pelos seus pais estarem muito distantes? Eu me sentia assim pelo fato do meu pai ser um pai muito distante, né? E por ter uma criação muito agressiva, né? Então, como eu era uma menina, né, e tinha ali uma criação muito agressiva por parte do meu irmão mais velho, então por várias vezes eu me sentia uma menina carente, uma menina insegura, né, uma menina com muitos medos, né? Uma menina que me sentia muitas vezes sozinha, né? Porque me faltou acolhimento em diversos momentos, né? Da parte materna, não, né? Mas da parte paterna, que na vida da mulher é uma das principais, sim, né? A mãe, então, apesar da correria, ela, em todo o tempo ali, ela fazia o que podia para poder estar presente, Fazia né? o que podia e o que não podia para realizar os sonhos. Como que é a sua relação hoje com seus pais, Camila? Então, e aí, hoje, né, é totalmente diferente, né? Porque aí a Camila passou pelo processo da cura, né? Pelo processo de transformação. Então, em 2014, eu me converti, né? Decidi, de fato, viver aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E até então, não, né? Então, desde ali, eu comecei a me relacionar muito nova. Com 13 anos, eu comecei a namorar, né? Porque eu buscava num homem aquele cuidado, aquela proteção que só o meu pai poderia me dar. Aquela paternidade que faltou na infância. Exatamente. Então, tinha um vazio ali. Exatamente. Que você, a todo tempo, mesmo buscando outras coisas, sentia ainda que faltava algo. Faltava algo. E a necessidade de encontrar esse vazio, o que preencher, fez você se relacionar cedo. Muito cedo. Tá. E hoje você é casada com esse... Hoje eu sou casada com meu marido, que eu conheci na igreja. Leandro. Né? O Leandro é uma das promessas de Deus na minha vida, né? Que é, assim, completamente diferente de tudo que eu vivi lá atrás por conta desse meu processo. Você foi a primeira a se converter na sua casa? Não, a primeira... Na verdade, nós desde criança, lembro sempre que os meus pais iam para Minas para visitar os familiares, porque toda a nossa família tá lá. Eu tenho uma tia e um tio que é pastor da igreja Maranata. Seus pais não eram convertidos? Eles eram católicos. Hoje, a minha mãe também é convertida, o único que não é o meu pai. Né? Ainda mais vai ser. Mas hoje, a minha mãe é convertida e está na mesma igreja que eu. O meu irmão mais velho foi um dos primeiros que foi para a igreja. Hoje, ele é pastor nessa mesma igreja que eu estou. Olha que bênção. O meu irmão do meio também é líder que era de casais. que era bravinho, hoje é o pastor. Que bem, Deus trabalha bonito, né? Demais. Hoje a nossa relação foi completamente restaurada também. Hoje nossa, eu falo assim, eu amo muito os meus irmãos, né? E agradeço muito a Deus pela vida deles. Hoje o meu irmão do meio, que é o meu irmão assim que cuidou muito de mim mesmo, também é líder de casais nessa mesma igreja. Eu fui para essa igreja primeiro e aí depois todos eles foram e todos nós estamos lá, né? E hoje eu estou iniciando um grupo de mulheres lá que também se chama Curadas. Olha. Então, Deus tem feito muitas coisas, né? E nesse processo
foi quando eu, vindo de muitos relacionamentos conturbados, muito ferida, né? Porque nós vamos carregando mais feridas, mais traumas. Então, eu buscava algo para vir para reforçar de que eu era uma mulher carente, de que eu era uma mulher sozinha, né? E muitas vezes também rejeitada, né? Porque a mulher que busca isso em outros homens, principalmente no mundo, né? A gente se depara com esses traumas. Verdade. E aí, em 2014, eu decidi, de fato, me converter, né? E aí entra também um pouco dentro do assunto que nós vamos falar hoje sobre Maria e Isabel, né? Que são Sim. as mulheres que Deus colocou na minha Sim. vida. E desde então o Senhor começou esse processo de cura e restauração na minha vida, né? Principalmente na minha área emocional, que era o que eu mais precisava, que foi quando eu decidi perdoar o meu pai, né? Então, e era algo que eu achava que eu não ia dar conta de fazer, né? É algo necessário, né? Porque é algo necessário. Nós temos 2 guarda-chuvas acima de nós, que é o de Deus e depois vem dos nossos pais. E a Bíblia fala, né? Honrai pai e mãe. Os seus dias serão felizes. Exatamente. Então, assim, a Bíblia não fala para nós honrarmos se ele for bom ou se ele for ruim. Não. A Bíblia fala, Deus nos ordena a honrar, seja eles bons ou ruins, Exatamente. No nosso ponto de vista. Então, é um mandamento para que a gente atinja a prosperidade, viva uma vida de abundância. Exato. E eu acho que quando você compreendeu isso, porque isso aconteceu comigo também, quando eu enxerguei o meu pai como algo superior a mim, e que estava abaixo de Deus, que eu precisava entrar debaixo do guarda-chuva dos meus pais, de fato eu tive minha vida transformada. De fato as coisas começaram a caminhar, porque até então eu sempre trabalhei, desde os meus 10 anos de idade. Trabalhei, estudei, então assim, eu tinha muita vontade de vencer. Mas era como se eu sempre tivesse muitos obstáculos na minha vida, as coisas não fluíam. Quando eu tive o entendimento que os meus pais, independente de eu concordar ou não com certas atitudes, teriam que estar acima, abaixo apenas de Deus, as coisas mudaram. Quando houve a virada de chave na minha vida, eu prego isso todos os dias para os meus filhos, olha, independente se você concorda com seu pai, independente se atitudes minhas te desagradam, mas se coloquem debaixo de nós, porque isso vai definir o adulto que vocês serão. Exatamente. Isso vai definir o grau de prosperidade de vocês. Vai doer menos. Exatamente. Vai doer menos. Então eu acho que a sua vida mudou, Camila. A gente conversou. Quando você entendeu isso. Quando eu entendi, quando de fato eu me coloquei na posição de filha. Porque até então eu cresci muito parecida com você. Eu cresci uma menina muito rebelde, porque eu achava o tempo todo que eu não tinha ninguém para me proteger. Então, eu tinha que me proteger. Então, eu sempre já comecei a correr atrás das minhas coisas, né? Comecei a trabalhar nova, vender semijoias com 15 anos. Eu também vendi semijoias. Porque eu sabia que eu tinha que, assim, apesar de ter o suporte ali da minha mãe, mas essa questão de proteção. Então, eu sempre criei, eu criei sendo uma mulher muito rígida, né? Com uma casca muito dura. Então, hoje as pessoas me veem e falam assim, nossa, Camila, como a sua voz transmite paz, como você transmite a presença de Jesus. Eu falo, isso é um milagre, é uma cura. Você foi moldada, né? Eu também. Eu era aquela autoritária que... Ninguém saía por baixo. Não, e assim, até difícil a gente se ver casada, assim. Né? Porque hoje... Os papéis invertem, né? Sim, porque por mais que nós, assim, acho que nós temos isso em comum, nós 3 aqui, todas nós trabalhamos, temos a nossa independência financeira, mas lá em casa há um grau de subordinação. Existe um chefe só na minha casa, Sim. que é o meu esposo. Então, assim, eu não tomo uma decisão sem consultar o meu esposo. Hoje eu não dou um passo sem consultar, porque é necessário haver isso. Por isso que a gente tem visto tantos casais, tantos relacionamentos, né, acabarem por essa inversão de valores. A inversão de papéis, principalmente. Isso, assim, é algo que nós temos vivido esse processo, eu e meu marido, né? Nós somos casados há 3 anos, mas já 6 anos juntos, né? Então... 6 não, acho que são quase 8 anos juntos. E o meu marido, ele sempre foi muito manso, né? E eu sempre ali, não, vambora, vamos fazer as coisas, vamos, né? A mulher a mil, né? Eu sempre fui a mil. E assim, eu fui criada para ser independente. Então a minha mãe eu sempre escutei desde nova. Você tem que estudar, trabalhar para você não depender de nenhum homem. Porque você aí tem que ser independente. Eu acho que a sua mãe, a minha mãe e a minha fizeram também. O mesmo curso. Como que as histórias, eu falo assim, gente, como que as histórias só mudam os autores. Só.
porque na verdade a gente não é o autor da nossa história é o mesmo, né? Mas os personagens, os protagonistas, porque como elas se repetem, né? Muito. Como eu me conectei com a Lília, a doutora Lília, né? Com a Lília, quando nós conversamos pela primeira vez, desde a fase do casamento dela, pro casamento dela acontecer. Gente, eu comecei a ler o livro da Curadas, ela tem um livro escrito, né, Lília? E eu comecei a ler o livro, eu falei, gente, isso aqui tá parecendo que é a minha história escrita aqui. Não é possível. Eu falei, eu mostrava pro meu marido e falava, amor, olha isso aqui, parece a nossa história. É muito como que as histórias se repetem quando Deus tem um propósito em comum na vida das pessoas. Unindo, né? Pessoas para um único propósito, para que eu possa entender que eu não fui rejeitada sozinha, né? Essa história não é só minha. Essa ferida não é tão doída. Sim. Todo mundo passa. E olha você, Camila, olha o que você se tornou, né? E assim, a Paula falando, o livro Mulheres Curadas, Nações Transformadas, e todas as ferramentas que vierem para te elevar e mostrar, expor alguma ferida, vai trazer dor. Né? Eu falo que só fala em feridas que já foram cicatrizadas, mulheres que têm um posicionamento firme no Senhor. Que já foi curada de fato, né? Porque na verdade, a cura ela não acontece rápida, né? Até mesmo se a gente levar para o lado da ciência, né? 21 dias, 14 a cicatrização, 21 a segunda sobreposição né, em questão de pele. Mas assim, não muda nada. No mundo espiritual, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser feridas, machucadas e o processo vai continuar. A sua ferida vai ser diferente da minha, ou vai ser igual a da Camila, mas o processo é o mesmo. É pra gente mesmo olhar pra dentro da gente e falar assim, se ela conseguiu, eu consigo. Se ela passou, eu vou conseguir, eu vou passar, eu vou superar. É possível vencer, né? Eu falo muito no livro sobre isso, tem inúmeras histórias lá de tudo que eu vivi até hoje. Você tá novinha, casada de novinha, eu tô 29 anos já, perseverando, segurando essa bandeira, acreditando que o casamento é só um, que Jesus se agrada da família, né? Nós temos vivido dias em que tudo conspira contra a família, contra esse sonho, esse projeto que nasceu no coração de Deus, que é a família. Então, assim, eu falo que em 29 anos de casada, eu tive inúmeras situações, inúmeros motivos que me daria legalidade para hoje não estar mais casada. Legalidade diante de Deus, diante dos homens, diante da Bíblia. Eu poderia, sim, pedir, né, o divórcio e eu estaria em paz com Deus. Porque, às vezes, nós somos chamadas para viver o que Deus pregou, né? Não que o homem pode ter várias mulheres, mas que aquela única mulher precisa superar todas as suas fases. Porque ser mulher é algo sobrenatural. Só Deus pode explicar. E eu falo que Deus ele tem um mistério com a gente, sabe? Que ele deu aos homens força, mas aqui. E para nós aqui. Porque eu acho que eu não estou pensando sozinha. Tem alguém aqui comigo, somos nós que conduzimos, na verdade. Né? Nós sabemos que uma mulher bem posicionada, ela tem a sua família equilibrada, os seus filhos bem cuidados, vai bem nos negócios. E quantas de vocês, porque eu tenho esse testemunho, já não viveram fases no casamento do marido perder tudo, quebrar, não estar indo bem no que faz, e ele voltar para casa e você falar, vai dar tudo certo, nós vamos começar de novo, vamos orar e Deus vai dar uma nova direção. Sim, seu braço ali, né? A coluna de sustentação. Exatamente. Né? A gente, se a coluna, a gente falar assim, não, vamos que eu tô com você. Porque a mulher, eu acho que ela tem um pouquinho disso, né? Desse papel de ser apoiadora, né? Auxiliadora, de pegar na mão e caminhar junto, né? E você sabe que isso faz toda a diferença, Camila? Você que tá novinha aí nessa caminhada matrimonial, faz toda a diferença uma palavra sua. Nossa, isso aconteceu no meu casamento. Eu falo assim, eu sou nova de idade, mas muitas coisas, né? Já vivi, assim. No nosso primeiro ano de casamento, né? No início do segundo ano de casamento, meu marido ficou desempregado, né? E aí eu falei, meu Deus, uau, né? O que nós vamos fazer agora? E aí eu fui para os pés do Senhor, porque
Se tem algo que eu aprendi na minha vida é não fazer nada sem consultar o Senhor. Então, tudo que eu faço hoje, né, até na minha vida profissional mesmo, eu sempre vou lá pros pés e falo, Senhor, me dá uma resposta, porque se não for da tua vontade, eu não vou fazer. Né, como eu vim né, muito ferida, passando por muitas decisões erradas, então eu aprendi que a primeira pessoa que eu devo perguntar algo é o Senhor, né? Então, até quando eu fui abrir a assessoria, eu falei, Senhor, é da tua vontade, e o Senhor me respondeu de forma muito clara, né, que Ele estava abençoando a empresa. E eu não imaginaria o que fosse acontecer nesse processo, né? Então, no início de 2023, ano passado, meu marido ficou desempregado. E pra mulher entender isso, também né, você fala, uau, e agora, né? E meu marido, ele ficou num processo muito depressivo, porque ele gostava muito, né, de trabalhar onde ele trabalhava, e ele tinha muitos sonhos naquela empresa, só que aquela empresa era o Deus do meu marido. Então, muitas vezes ele saía às 7 horas da manhã, voltava 9 da noite, 10 da noite, e no nosso primeiro ano de casado ali, eu praticamente nem vi o meu marido, porque era a empresa, né? E aí o Senhor tirou essa empresa dele. E aí começou todo um processo, né? E aí eu falava, não, a gente não vai, você não vai desistir, eu tô com você. Então, né, nós vamos, você vai avançar, eu quero ver meu marido, você vai conseguir, você vai encontrar o que você deseja trabalhar. E até então meu marido não se via como empreendedor, né? Ele a vida inteira trabalhou como CLT. E aí ele falou, tá, e agora, né? O que eu vou fazer, né? E a todo tempo ele ia indo buscando ali algumas coisas, não querendo trabalhar comigo por conta que no casamento é muito difícil trabalhar marido e mulher. Realmente nós passamos, né? Trabalhar juntos é desafiador, né? Ter as opiniões diferentes, entender a mulher como um papel de líder na empresa, que é o papel que eu tenho hoje, né? Então, foi todo um processo ali, eu continuo orando e declarando todos os dias pela vida do meu marido. Mas hoje ele está comigo na empresa. Então, talvez se lá naquele... Direito, né? Uma graça. Meu braço direito. Bonitinho. Talvez se naquele período, né? Se eu tivesse falado, e aí, né? Vai arrumar outra coisa pra você fazer. Porque aqui, né? Não dá pra você ficar desempregado. Então, eu preciso que você pague as contas. Não. Muito pelo contrário. Eu me levantei. Aí que foi onde eu coloquei mais gás ainda na assessoria. Na sabedoria, né? Eu coloquei gás, exatamente. E assim, um processo, tá, Lilian? Um processo mesmo. Porque eu não sabia nem por onde eu ia, o que eu fazia. Eu falo que foi o Espírito Santo de Deus e o Senhor o tempo todo comigo. E aí, eu o tempo todo falava, não, você vai, o que você gosta? O que você vai descobrir, eu tô com você. Nós vamos juntos, né? Então, eu descobri na prática. Esse nós vamos juntos Faz toda a diferença. Porque, olha, inúmeros testemunhos de, e aí, você tá desempregado, e agora? Vai, faz alguma coisa, acaba o casamento. Nossa, e assim, eu nunca cheguei no meu marido e falei, né, e agora? Você tá desempregado, eu não quero um homem desempregado, eu vou te deixar. Né? Nunca, né? Porque eu sabia e eu vejo, né, o potencial que meu marido tem. Então, eu sempre falei, não, eu vou ver o homem que eu tô declarando que eu vou ver. Né? E até hoje eu falo, isso é só o começo, porque eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe. Né? E isso é um processo mesmo, porque tem dias que são desafiadores. Tinha dias que eu olhava e falava, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Então, tinha dias que meu marido ficava prostrado. Né? Ele não queria levantar, ele não sabia o que ele ia fazer. E eu falava, não, Senhor, não aceito isso. Né? Então, é um processo mesmo. E é esse processo de restauração e cura que o Senhor faz até no nosso relacionamento. Né? Quantos desafios nós temos, né? Com certeza. Você teve também um desafio muito grande no seu relacionamento em relação ao trabalho. Seu esposo, uma época, passou dificuldade financeira, né, doutora Lívia? Perdeu tudo. E eu me lembro que a gente foi pro mercado um dia. E pro homem é muito constrangedor, né? E dentro do carro, ele falou, desce, vai lá, faz a compra você sabe o que tem que comprar. Eu falei assim, eu sei o que tem que comprar, mas eu não aguento carregar. Porque eu lembrei que o homem, ele tinha força, mas que naquele momento eu precisaria usar a sabedoria. Nossa. Eu abri a bolsa, peguei o dinheiro, coloquei no bolso dele. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, eu sei o que tem que comprar, mas você precisa me ajudar a carregar. Então, sem falar, sem declarar nada, para não desmerecer, não diminuir, eu peguei o dinheiro, coloquei no bolso dele e falei, nós vamos comprar o dinheiro que eu tenho aqui der para comprar. E coloquei no bolso. Quando eu coloquei no bolso, ele desceu. Porque o homem é isso. É isso, né? Sim. Eles ficam constrangidos. E aí, pra mim, eu acho que pra ele ficaria ruim chegar no caixa e eu você pagar, tirar o dinheiro. Sabe? Exato. Então, nós precisamos sim ser esse radar que olha por cima, que entende o papel de todos, de cada um, e não usar ou usurpar do momento pra denegrir,
diminuir. Para engrandecer. Até né? porque isso não agrada a Deus, né? Não. Deus se agrada dos humildes. Sim. Daquele que se coloca por baixo. É isso que agrada a Deus. Quanto mais a gente é humilhado, mais Ele nos exalta, né? Em quantas situações da minha vida eu me vi assim. Eu passei no final do ano também uma história com meu esposo, pouco antes do meu casamento, de um câncer. E aquilo foi o momento em que, para ele perdeu o chão. Ele passou por uma conturbação total, porque ele não sabia o que ia acontecer dali pra frente, né? Câncer, ele teve um câncer de próstata, e isso aí mexe com toda a cabeça, desde a virilidade ao ego, né? A incerteza do futuro, do que seria. E eu simplesmente peguei na mão e falei, você vai ser curado, porque Deus já me entregou a sua cura. Eu tinha ido na igreja buscar a palavra assim que eu descobri a enfermidade, Deus me entregou a cura. Falou, essa doença não é para a morte, é para a vida eterna. Então eu recebi aquilo e eu fiquei tranquila. E eu não duvidei, eu não murmurei. Em nenhum momento no meu coração passou a ideia de que ele não seria curado. Mas ele teria que entender, porque é o seguinte, Deus nos entrega a promessa para cada uma de nós. Mas se você não tiver entendimento de abraçar essa promessa sem dúvida, ela vai embora. É isso. Embora. E nós vamos conjecturar agora com a história de Isabel e Maria. Exatamente. O anjo desceu, falou com Zacarias e falou com Maria. Porém, Jesus tinha a visão clara do coração de cada um, né? E assim, Camila, você tem pouco tempo, mas já tem uma sólida história para falar para nós que durante a trajetória não foi só tristeza. Não. Compartilha com a gente esse momento assim que você tem vivido aí na sua vida profissional, sim. na sua vida familiar. Hoje o seu marido já estabelecido, já no lugar de posição dele, né? Sim. Por que a gente está trazendo essa história hoje aqui? Porque ser escolhido por Deus tem um propósito, tem um preço, mas também tem a glória que nós vamos dividir com Ele, né? Uhum. E a palavra do Senhor diz que nós não temos que viver de migalhas, nós vamos sentar à mesa. Exatamente. Eu tenho preparado meu coração para isso, né? Amém. Eu acho que nós estamos aqui por um tempo, por um período, tudo já está preparado. Sabemos que ele já está tudo lindo. A estrada é de ouro, imagina. Hoje a gente faz todo um desafio aí, né, Paula, para ter coisas que valem alguma coisa, né? Que não são nem nossas, né? São emprestadas. Eu falo, tudo emprestado. Por um né? tempo nós vamos usufruir disso como mordomos, né? Mas conta pra nós aí alguma alegria, alguma coisa que fez seu coração aí, como de Maria, como de Isabel. E assim, são vários momentos, né, em que eu me fortaleci ali na presença do Senhor. Então, desde quando eu decidi viver essa experiência com o Senhor, eu tenho vivido momentos muito maravilhosos, de experiências assim mesmo, de sentir a presença de Deus, de sentir Ele me fortalecer, né? Aí aconteceu todo esse processo de restauração, então foi quando eu decidi perdoar o meu pai, e aí as coisas começaram a se mover, porque foi bem perto do meu casamento. E aí meu casamento se abriu, né? Então, promessas mesmo do Senhor na minha vida, de todas as vezes que eu começava a enfrentar uma dificuldade, eu falava, não, mas tem uma promessa na minha vida, eu vou conseguir enfrentar isso, eu vou passar por isso, e eu vou dar passos largos, e as coisas vão acontecer. Então, a minha vida tem sido sobre isso, sabe? De gerar, né? Gerar, sempre estar no secreto e pegando e me apropriando mesmo das promessas de Deus na minha vida. Posse de tudo que é seu. Tudo. E aí foi um tempo assim que eu peguei e falei, Senhor, eu quero ser completamente curada das minhas emoções. E foi quando esse processo começou lá em 2015, né? Porque aí depois veio o processo com o meu irmão mais velho, então houve esse momento, né, da gente se perdoar ali, de ter aquele momento ali restaurador da minha vida, que foi uma das coisas que abriu portas na minha vida profissional, por incrível que pareça. Então, depois que eu tive esse momento ali de perdão com o meu irmão, a minha empresa começou a prosperar muito rápido. E foi muito rápido o crescimento da assessoria. A assessoria, ela tem 2 anos. Bebê. Então, e assim, como ela já cresceu, sabe? E eu vejo a mão de Deus em tudo. Então, às vezes, processos desafiadores ali na assessoria que nós passamos, com a equipe, com os clientes, eu falo, eu lembro da promessa. Porque eu estou contigo. Né? Porque eu te escolhi, não tenha medo, seja forte e corajosa. Eu tenho uma palavra. E quem tem a palavra tem tudo, porque ele já garantiu o final. Exatamente. E aí daquele que coloca a mão naquele que carrega a promessa. Nossa, e tentam, né? Isso aqui demais. Adianta, gente. Minha avó fala assim, a minha avó brinca, sabe? Esses dias eu tive meu canal do YouTube, Dr. Cast, invadido, excluí todos os meus vídeos que lá estavam, a gente tá no processo de recuperação.
E a minha avó, ela é uma mulher muito temente a Deus, né? Ela é uma mulher de muita fé. E ela falou assim, minha filha, quem fez isso vai arrepender de ter nascido. Porque não se coloca a mão, filho do sinal, na filha, você é a filha querida, você carregou uma promessa. Vai arrepender, minha filha. Eu falei, vovó, que Deus tenha misericórdia, que Deus faça o que tiver que fazer. Sim. Né? Vamos entregar na mão dele, que ele tome a providência. É né? isso. Mas é o que eu falo, quando a gente carrega uma promessa, não tem nada, olha, a gente supera, a gente passa pelo fogo, como Elias passou, 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Exato. Né? E a gente não se queima, porque nós servimos um Deus que é grande. Camila, você falando, eu me recordei de algo aqui. Você falou que, a Paula também falou que para que nós possamos ter sucesso, nós precisamos entrar embaixo desse guarda-chuva, né, que são as autoridades sobre a nossa vida. E eu não resumiria isso só em pai e mãe, né? Nós sabemos que tem o Senhor, depois tem o pai e a mãe, tem os irmãos, tem as autoridades também, são os pastores, líderes, do qual nós escolhemos, né? Sim. Porque família, quem escolhe é Deus. É isso. Então nós não temos que aceitar ou não, nós não temos outra escolha. É um mandamento, foi ele que escolheu. É muito difícil, né, a gente tratar de paternidade, porque é algo que mexe muito com as pessoas, né? E hoje, a maioria dos seres humanos, eles trazem isso, uma ferida lá dentro, que está escondida em quartos escuros, e que você não quer que ponha luz. Exato. Porque você não quer mexer. Doeu tanto, mas doeu tanto, que você não quer que toca, né? E aí eu entendo assim, que quando Deus escolhe, nós não temos como barganhar e nem contender com Ele. É isso. Né? Nós só temos uma chance e um caminho, aceitar. É isso. E tem sido tão difícil, sabe? Tem sido tão difícil para algumas pessoas. Para mim também, eu sou órfã de pai, né? Perdi meu pai aos 3 anos. Minha mãe não tinha estrutura nenhuma para me condicionar ao caminho do Senhor. Eu falo que eu fui resgatada pela família do meu esposo, né? E sou casada com um primogênito que tem um chamado, que tem uma promessa. Linda. E eu falo que eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Mas Jesus me pegou de um jeito. Não é nada comigo, sabe? Me pegou de um jeito que a todo tempo eu tenho que falar, você é o meu pastor, você é minha autoridade, você... A gente profetizar sobre a vida deles que não aceitam o propósito que eles têm. Isso. Ou nem eles acreditam neles, né? Então, eles também têm uma infância, uma história que às vezes nós não conhecemos. Por que eu tô falando isso? Que eu me recordo que quando eu fiquei gestante, que eu fiquei grávida, eu ia em médicos homens e o meu esposo não gostava. Sabe? Não é esse não. Aí em outro, não gostei desse cara. Não gostei desse profissional. Ele rejeitava. Todos ele rejeitava. Só que eu não conhecia a história dele. E depois uma outra cunhada, né, que casou antes, que já tinha passado por isso, porque a história não era dele, era da família. E aí a importância de você conhecer com quem que você está casado. Exato. Como foi a infância desse homem, o que ele viveu, aonde ele passou, o que ele sofreu, porque... Naquele dia eu pude entender que eu não ia ganhar meu filho se fosse um ginecologista homem. Tinha que ser mulher. E aí eu fui entender que o passado ainda estava presente. E que isso ia comprometer o futuro dos meus filhos. E eu precisava ajudá-lo a aceitar, a vencer e a curar essa ferida. Meu Deus. Então, assim, existem coisas que não estão explícitas, que não vêm. Você casa com alguém, você casa com a família, com a história, com todo o passado. Um pacote, né? Um pacote. E aí vem junto as maldições hereditárias, as maldições as familiares. quebras de maldições. Sim. Precisam, né, ter conhecimento do mundo espiritual, que é muito real. Mas conta pra nós aí alguma coisa assim que você já viveu, que você fala assim, foi Deus. Não, isso não dá. Não tem como explicar humanamente, se não fosse o Senhor. São várias, né, situações assim que eu já passei e eu falei, meu Deus, se não fosse o Senhor aqui, né, nós não conseguiríamos, né? E assim, ou eu não conseguiria. E assim, eu vejo em relação à minha saúde emocional mesmo, né? Por muito tempo eu lutei ali contra a ansiedade, a depressão, né? Eu tive algumas recaídas na depressão. Isso vem um pouco também de histórico, de família. Então, a minha mãe também passou por um processo depressivo muito difícil, né? E esse ano
eu tive ainda 2 fases muito difíceis em que eu fiquei ali, que eu não entendi e perguntava a Deus por quê? Por que tá acontecendo isso agora, né? Que foi uma recaída ali que eu tive. E aí, depois, alguns meses atrás, eu consegui entender que era uma fase que eu precisava passar porque o meu milagre estava chegando, né? Então, hoje eu estou completamente curada da depressão e ansiedade. Eu não tomo mais nenhum remédio, né? E eu falo que a depressão, ela é uma doença 90% espiritual. É espiritual. E sabe quem que ela pega? Ela pega mulheres e homens de fé que têm um propósito, carregam uma promessa para tirá-los à força de buscar a Deus. Exato. Eu escutei um testemunho lindo essa semana na igreja que falava justamente sobre isso. Sobre a cura, né? A pessoa que quando você aceita que é uma doença espiritual, quando você entrega essa doença na mão do Senhor, você é curado. E ela de fato é. E é curada. E aí eu passei por esse processo ali, né? Eu fiz também, ó, passei por um processo ali, onde eu aprendi sobre crenças, né, para reprogramar as minhas crenças limitantes. E ali foi um divisor de águas na minha vida, porque nesse momento que eu tive aquele exercício, eu pude ver a mão do Senhor me tocando e me iluminando de uma forma muito linda, onde eu via muito brilho naquela menina, né, que ali é um momento onde a gente passa, onde a gente vê a criança, né. E eu pude enxergar aquele brilho saindo de mim. Aí eu entendi. Eu falei, não, Senhor, isso aqui é a tua mão me tocando, porque chegou um momento, né? Chegou um novo tempo, onde eu vou poder externalizar isso, externalizar a cura, a transformação e a restauração que o Senhor tem feito na minha vida em todos esses anos. Florescendo. Exatamente. E aí... reverberando. Foi aí que nasceu a célula na sua casa? A célula, o Curadas? Foi aí que foi durante esse tempo, gerando no secreto. Porque Deus, ele não nos dá vitórias, nos dá testemunhos para que nós possamos erguer outras pessoas, né? Exatamente. A gente tem que entender isso também. E desde esse tempo que eu estava passando ali esse processo, eu sentia no meu espírito, eu tô fazendo em você porque eu vou fazer através de você. Eu tô fazendo em você porque eu vou fazer através de você. Então, aceita, viva o processo, porque o seu milagre vai chegar. Então, eu sentia isso muito forte no meu espírito, né? Então, sim, né, tem várias situações em que eu pude ver a mão de Deus, mas uma mais recente foi essa, né, em que hoje eu posso testemunhar disso e eu tô sentindo que é um tempo mesmo de pegar na mão de outras mulheres e falar, você vai ser curada, né? Você vai ser transformada, você vai ser restaurada. Isso, eu consegui, você também pode. Você também consegue. E eis-me aqui, segura a minha mão. Dói, né? Mas vale a pena. Exatamente. Porque, na verdade, o Senhor Jesus, ele não nos trata na alegria, na bonança, né? O tratamento, ele vem na dor, no processo. Exatamente. Não que nós não vamos passar, né, outros desafios, né? Mas é no processo, nos processos. Eu gosto de falar que os processos, que a gente não passa só por um processo. Os processos da vida nos moldam. São eles que nos fortalecem, que nos tornam quem nós somos, quem forja. Deus, através dos processos, forja o nosso caráter, testa a nossa fé, vê até onde nós vamos caminhar de mãos dadas com Ele. É só nós pegarmos várias histórias, vários nomes bíblicos que nós temos aí, grandes, né, na história, que a gente vai ver que todos eles tiveram seus testes, tiveram seus caráteres forjados para poder realmente, para Deus ter certeza, certificar, não, você realmente está comigo. Exatamente. Você não abre mão de mim, da minha companhia. Então, Camila, acho que é isso que ele faz. Sua família é uma família sacerdotal. Sim. Né? Eu falo que quando Deus cura uma ferida, sempre que Ele cura uma ferida, nasce um ministério. Amém. E olha que lindo que Deus tem feito, né? Amém. E poder ver em você, porque você carrega a presença. Você é doce, você é meiga, você carrega a presença, sabe? Você tem entendimento, você tem absorvido quando Deus fala com você, né? Amém. E assim, como foi com Isabel e Maria? Só precisa estar disponível. E crer na promessa, né? Quando eu comecei a estudar ali o texto de Isabel e Maria, que nós discutiríamos hoje, o Senhor começou a falar muito comigo, né? Através de Maria, assim, no sentido de que Maria, quando o anjo chegou nela e falou, não tenha medo, né? Você vai ficar grávida, né? E o Senhor está com você, você é agraciada. Então, ali eu já comecei a ter um entendimento, assim, o Espírito Santo já começou a falar comigo, né? De que quando nós somos filhas e nós entendemos, temos humildade, né? E cremos, Maria, ela creu sem duvidar, né? Então, ali a palavra mesmo fala, né? Porque você creu sem duvidar, você vai gerar o milagre. Então, Maria, ela gerou o milagre, próprio Jesus Cristo. E por quê? Porque ela creu. Aquele que veio para nos salvar. Exatamente. Olha que honra. Exatamente. Meu Deus. E assim, o principal, né, que o Senhor começou falando ali comigo é
crer sem duvidar, sabe? E eu tenho gerado muito isso em mim. Quando o Senhor fala algo comigo, que eu sinto, eu falo, Senhor, eu quero pegar isso e eu vou crer sem duvidar. Por quê? Porque o Senhor que está falando. O Senhor não é homem para que minta. Fazer, né? Exatamente. Nós, às vezes, buscamos assim. Mas como? Será que vai acontecer? Meu Deus, mas... Nós colocamos muitos serás, né? Muitos porquês. As dúvidas atrapalham o nosso avanço. E aí eu também tenho vivido isso em vários aspectos da minha vida, mas eu tenho aprendido que quando Deus fala, Ele garante. Ele garante. E Ele coloca pessoas no nosso caminho. Ele dá provisão, caminho. né? E Ele dá provisão. Porque vai dar tempo. Exatamente. E o mais interessante dessa passagem, né, Maria, ela creu, né, no que o anjo disse, e também principalmente no que ele falou de Isabel. Então, Isabel também está grávida há 6 meses, mesmo tendo uma idade avançada. Sim. E fala também que ela era estéril. Estéril, né? E justa diante de Deus. Exatamente. E a justiça de Deus, ela é maravilhosa, porque o anjo poderia ter falado com Isabel, mas falou com Zacarias. Exato. Por quê? Porque o processo não era com Isabel, era com Zacarias. E quando a mulher recebe, né, a promessa primeiro que o marido, o que acontece? Né? O que acontece? O processo. Pois mas a gente tem até que se controlar até para não ser tão chata, né? Sim, é assim mesmo. A gente vai pensar, Senhor, não permita que eu seja tão chata, Senhor. Dentro da igreja só escuta o meu glória. Ô, glória, já posso ver. Eu sei como é isso, meu Deus, é desafiador mesmo. Exato. E o interessante também dessa passagem, que eu me lembrei, né, foi quando Maria, ela foi até Isabel. E quando Isabel recebeu Maria, a palavra fala que o filho dela se moveu dentro dela, se mexeu dentro dela. E ela fala, né? Meu Deus, você está grávida. Ela não sabia ainda, Maria não tinha falado para ela. Mas o próprio Espírito Santo já revelou a Isabel que Maria estava grávida. Sim. E principalmente grávida de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Senhor falou muito comigo através dessa passagem foi que quando nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós temos essa sensibilidade, o Espírito testifica. O Espírito testifica. Né? E aí, uma das coisas também que me fez lembrar foi quantas Isabel, né? Qual Isabel que passou pelo meu caminho, né? E lembrando dessa minha trajetória, né? Eu tenho uma Isabel que é a Bianca, uma amiga minha, né? Que por muito tempo ela foi uma Isabel na minha vida. Ela nem mora mais aqui no Brasil, mas a gente sempre tem contato até hoje mesmo, muitos anos ela já teve embora. Marcou sua vida de uma certa forma. Marcou a minha vida. E que a gente possa também ser, né, essa mulher que sente a presença do Espírito Santo. Certo. Quando a outra vem para contar uma promessa, um milagre que ela está gerando, a gente já sentir. Então, eu acredito, assim, eu vejo que essa é a verdadeira sensibilidade, né? Ao Espírito Santo de Deus, de receber essa testificação, sabe? Ai, que lindo, já tá chegando ao fim, mas na vontade de continuar aqui. Ainda bem que quando nós iniciamos, a gente disse que 1 hora ia ser pouco, né? Ia passar tão rápido, né? Já fizemos esse comentário, de fato, passou. Foi muito bom receber você aqui, Camila. Muito obrigada. Na nossa estreia. Eu fico muito feliz. E quero dizer pra você que eu te admiro muito. Conheço um pouquinho da sua história, longe dos bastidores. Cada passagem que você fala me faz recordar algumas conversas que nós já tivemos juntas. Sim. E dizer que Deus é muito fiel na nossa vida, né, pastora muito. Lília, né? Lília, doutora Lília, pastora Lília, amiga Lília. Porque ela é de tudo um pouco. Eu falo que Deus cruzou nossos caminhos com um propósito. Então, que a gente possa, a partir de hoje, levantar, trazer aqui grandes testemunhos para levantar você, mulher, que vai nos acompanhar. Que vocês possam compartilhar, replicar essas informações, esses conteúdos, porque eu tenho certeza, gente, que vidas serão transformadas a partir dos conteúdos do Curadas. Deus já tinha colocado no meu coração um desejo muito grande de fazer algo para a obra ministerial, e eu tinha essa vontade, eu só não tinha os caminhos. Como fazer, né? O que fazer? E o dia que eu fiz uma visita até a clínica Pastorale, e surgiu a conversa, a ideia, nasceu, né? Foi ali concebido ali o projeto Curadas. Eu falei, agora é a hora. Eu não pensei 2 vezes. Eu na hora topei, falei, sim. E eu houve aceito. Testificação, né? Houve. Porque eu falei, gente, era isso que eu procurava. Eu só precisava de uma parceira, de alguém que tivesse com um propósito alinhado com o meu, para que juntos nós pudéssemos caminhar, né? Porque uma andorinha só não faz verão. E Deus foi providenciando, foi tudo muito providencial, até as convidadas aqui desse primeiro ciclo, dessa primeira série.
Então eu falo que Deus, ele faz tudo muito perfeito, que vale muito a pena confiar na vontade dele, porque é boa, perfeita e agradável. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Quero dizer também que eu admiro muito você. Meu imagina. Deus, ver o que você tem vivido, o que Deus tem feito na sua vida. Amém. Eu fico muito feliz, muito emocionada, porque eu lembro de uma das nossas primeiras conversas lá Ixi, atrás. teve tantos, né? Onde eu falei, não, peraí, deixa eu orar por ela, né? Porque eu sei que o Senhor vai fazer na vida dela. E hoje, todas as coisas como tem acontecido na sua vida também, ele conhece um pouco, mas assim, vejo o quanto você já é tremendamente usada por Deus. E quantas mulheres vão passar pela sua vida ainda para você transbordar essa essência que você tem, né? Essa sensibilidade do Espírito Santo em você revelar, ter palavras de conhecimento na vida dessas mulheres. Então, eu que estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês e tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer através desse podcast, através desse tempo. Amém. Eu quero agradecer também a todos vocês que estão aí nos acompanhando e dizer que é só o início de um grande trabalho, de um grande projeto que o próprio Deus tem nos entregado, tá? Nós vamos encerrando por aqui, vamos orar pela Camila, que hoje inicia também o seu propósito maior, e eu quero te dizer que você precisa, sim, de cobertura de intercessoras, porque carregar esta palavra requer muito traquejo. É verdade. Busque. Amém. Esteja sempre renovando a guarda de anjos sobre você, sobre a sua casa. Amém. Tá? Que você esteja guardada sobre os olhos, sobre as mãos do Altíssimo. Amém. 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 Vamos orar para finalizar? Vamos orar, né, gente? Temos que fazer uma oração breve aqui, até para que vocês possam sentir daí de casa, da casa de vocês, a energia maravilhosa que está aqui. Amém. Pai querido que estás no céu, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de aqui estar, de falarmos de Ti, Pai, de mostrarmos um pouquinho do Teu amor, da Tua misericórdia. Obrigada, Pai, por não desistir de nós, Amém. por nos permitir, Pai, fazer uma aliança diária contigo e confiar em cada projeto, em cada plano. Sim, meu Deus. Porque, Senhor, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor faz tudo de forma muito perfeita. Nossos olhos ilimitados, que muitas vezes não se dão conta do quão o Seu trabalhar é lindo, Pai. Obrigado pela vida da Camila. Que o Senhor venha abençoá-la cada vez mais. Em nome de Jesus. Proteja o Teu matrimônio, Pai. Que ela e o Leandro, através dessa única e só carne que se formaram, né, através do seu casamento, da sua união, sejam varões valorosos que possam carregar a Tua bandeira, que possam, Senhor Jesus, levantar exércitos e multidões, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma obra ministerial linda na vida desse jovem casal. Agradeço pela vida da pastora Lília, da minha amiga Lília, que está aqui hoje. Que o Senhor abençoe, nos abençoe nesse projeto, que possamos ser varoas valorosas, que possamos estar aqui, Senhor Jesus, levando a Tua palavra, trazendo testemunhos, que possamos ser Tuas servas, Senhor Jesus. Graças te damos por tudo e nada em nosso nome, mas em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e viverá para sempre. Amém. Amém. É isso aí, gente. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.